está falando aqui direto da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia aqui no Centro de Eventos Pantanal, no nosso estúdio móvel, né, André? No estúdio móvel. Para quem ainda não me conhece, me chamo André Matos. Estou como co-host hoje, como convidado do Rafael. Então, muito obrigado pelo convite. E hoje eu fico muito feliz porque o pessoal que a gente vai conversar aqui me lembra muito infância. Eu vou explicar depois o porquê, eles já devem até imaginar. E assim a gente até entrega a idade, né? Mas é um pessoal que leva muito conhecimento através das redes sociais, através de programas de TV, canal no YouTube. E é um pouquinho sobre o que a gente vai conversar hoje com o pessoal do Ciência em Show. Isso aí, André. Vamos lá? Vamos falar com eles? Vamos lá. Sejam muito bem-vindos. Gerson! Bom dia! Sempre começa com "Ei, do Gerson", eu estava esperando para poder começar a falar. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Então estamos aqui com o Gerson, com a Ana e com o Daniel, que fazem esse projeto, né, acontecer, que é o Ciência em Show. Sejam muito bem-vindos mais uma vez a Cuiabá. E vamos fazer uma bela introdução aqui primeiro, antes de passar a palavra para eles. Bem, só deixa eu me localizar aqui, produção. Aqui. Dessa parte aqui. Então, estamos aqui no nosso estúdio móvel, gentilmente oferecido pelo Pátio Estúdio, trazendo até vocês discussões inspiradoras e conhecimento que transforma. E os nossos convidados de hoje, eles fazem isso, levam conhecimento, levam a informação com maestria. Estamos aqui com o Gerson, que é mestre em física pela USP, explica a ciência de maneira muito descomplicada, descontraída pela internet, com o projeto Ciências em Show. E também apresenta programas de TV, feiras, eventos e leva conhecimento para todo o Brasil. E temos também a Ana aqui e o Daniel. Então, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Esse resumo é o resumo de todos nós, né? É o resumo do grupo do Ciência em Show. E essa atividade a gente faz há quase 25 anos na TV aberta, nas redes. E isso é um amor, um propósito, né, que o grupo tem desde o Instituto de Física da USP, quando isso tudo começou. Você não quer falar um pouco disso, Daniel? Bom, lá nos idos do ano 2000 a gente resolveu mostrar a ciência de uma forma diferente. Acontece que lá no Instituto de Física havia um projeto em que as pessoas que visitavam o Instituto podiam observar a ciência acontecendo de uma maneira mais divertida, engraçada. E foi assim que a gente começou. A gente olhou para aquilo e falou, poxa, por que só aqui? A gente tem que levar isso para todo mundo. E aí o resto é história, né? Em 2004 a gente acabou tendo uma oportunidade na TV, da qual a gente não saiu até hoje. Estamos sempre buscando levar para a grande massa na TV aberta pitadas de ciência. Então, mais ou menos assim que o grupo foi criado e até hoje estamos há quase um quarto de século brincando com todo mundo e levando ciência. Gerson, como é que um mestrado pode virar um show? Bom, esse projeto, igual o Daniel falou, já existe na USP, né, que chama-se Show de Física. E aí, juntamente com o professor Fuad, eu resolvi fazer uma dissertação de mestrado para embasar o show, né, de forma teórica, que as pessoas possam desenvolver conhecimento e pesquisa em cima. Então eu fiz lá o diálogos científicos para tentar provar que realmente as apresentações de física de formato espetáculo se realmente ensina. E sabe qual foi a resposta? Qual? Ensina! Olha, ainda bem, por isso que a gente tá aqui, ó. Aí as pessoas conseguem, de forma descontraída, descomplicada, aprender um pouco dos conceitos que tá no dia a dia das pessoas. É muito legal, porque geralmente a gente aprende a ciência de uma maneira mais teórica, mas a gente acaba não vendo tanta aplicação no dia a dia, e vocês trazem isso para a realidade. E essa maneira que vocês levam o conhecimento científico, ela é descomplicada e ela é muito tranquila para você entender. Como que é para vocês assim descomplicar o conhecimento, levar o conhecimento de uma maneira descomplicada? Da onde que surgiu? Teve alguma inspiração? Qual que é o início do... Então, como o Gerson disse, você trazer a experiência, o que acontece na aula? A gente primeiro começa com a teoria, que na verdade é a parte mais difícil, né? As contas, os cálculos. O que o Ciência em Show faz? Ele traz primeiro a prática, que é o experimento. Então, esse processo. Exatamente. Então, o que acontece com todos nós?
O que você lembra da sua aula de física, de química? Aquele experimento que você fez, uau, aquilo era legal. E isso marca na sua cabeça. O Ciência em Show traz isso, ele traz primeiro a prática e aí depois a explicação. Então, a prática, aquilo que acontece no dia a dia, é exatamente essa lógica que a gente traz. A experiência. E isso marca o lógico da gente, né? Traz aqui, isso marca na vivência do aluno, daquele que está assistindo, do espectador, da família, do telespectador, nas redes sociais. Então, é super importante você vivenciar. Tanto é que hoje você fala muito, né? E experienciar. Então, exatamente. É super importante. Bom, em tempos digitais, né? A gente vive das novas gerações, né? Como que vocês sentem que o trabalho do Ciência em Show, ele tem ajudado a despertar um maior interesse do conhecimento científico dessas novas gerações? Vamos lá. A gente sempre teve um propósito de onde tiver gente, a gente está também. Então, no passado, quando pessoas olhavam e falavam, poxa, mas vocês só estão fazendo brincadeiras na TV. Na verdade, não é bem uma brincadeira, né? O fato de você ser divertido não significa que você está brincando, né? Pelo contrário, você está tentando passar mensagem para mais gente. Então, nesse aspecto, quando a gente fala das mídias sociais, a gente está inserido também por causa disso. Onde tem pessoas que podem consumir o conteúdo científico, a gente se adapta a elas, né? Os formatos são diferentes, então atingir a pessoa que está na rede social, em determinada rede social, depende de você conhecer a rede social, depende de você conhecer para qual público você está falando, para que você possa adequar a sua linguagem. A gente faz desde sempre espetáculos e atividades e conteúdos para crianças, jovens e adultos. A gente sempre disse isso, né? Para crianças, jovens e adultos. Não tem idade, porque a ciência é para todos. Só que, de fato, a linguagem muda. Então, a gente sempre busca em cada rede, se você olhar nossas redes e a televisão, você vê umas sutilezas na mensagem e na linguagem que a gente usa justamente para isso, para se adequar a quem está ouvindo. Acho que esse é a grande dificuldade, o grande desafio da própria comunicação é você saber para quem você está falando. A gente costuma falar muito para a gente mesmo, né? As pessoas de um modo geral. E assim você acaba não atingindo o outro. Então, olhar para quem você está falando é importante. Às vezes, pessoas diferentes assistem, né? Então, uma pessoa com mais conhecimento olha e fala, nossa, isso está um pouco raso. Mas não é que está raso, é porque é para quem eu escolhi conversar, precisa desse tipo de comunicação. A gente tenta se adequar a isso para atingir mais gente. E até mesmo porque essa maneira de se comunicar é o que vai gerar o interesse, principalmente no jovem, no aluno. Vai gerar o interesse até para entender mais sobre ciência, porque a gente tem a visão de que ciência é aquela coisa mais chata, acadêmica, exatamente. Não, e uma coisa que o Daniel fala que eu gosto muito, né, que você às vezes explica ciência para cientista. Então você fica tão erudito que a pessoa não consegue entender. Então quando você simplifica, não é ser simplista, você simplifica a explicação. E aí a pessoa consegue entender e aí você consegue levar aquela explicação para um novo nível. E aí você pode ir sofisticando. Mas se você já começa ali no pico da pirâmide, a pessoa já perde o interesse, porque ela não conseguiu entender nada, então ela não vai gerar essa... Então você conseguir abrir esse interesse, né? Ampliar o interesse da ciência, porque a ciência está em todo lugar, a gente que escolarizou a ciência. Sim, verdade. A ciência está no mundo, né? Já que agora é a parte do Gerson, vou direcionar a pergunta para ele. Só que, assim como nós vivemos uma era de muita informação e muito acesso à informação, a gente também se depara, principalmente, com a questão de fake news, informações que são desencontradas. Qual que é o papel de vocês em relação a a levar a informação de uma maneira correta, ou até mesmo desmistificar certas informações que são disseminadas na internet hoje? Nossa, hoje a gente poderia fazer uma rede social só de fake news e mitos, né? Que a gente recebe. Você já deve ter recebido que o cara pega um copo de água, coloca 2 pilhas assim e começa a ter um redemoinho lá dentro. Já vi. Aí manda pra gente. Tenho curiosidade em testar, por sinal. Não, você deve testar. Você vai ver que você vai ficar R$20 mais pobre porque não vai acontecer nada. Você só vai gostar pela pilha e pela água. Porque, isso aqui é possível. E eu fico imaginando na cabeça da pessoa, mas como que ela acha que aquilo pode funcionar, né? Completamente, mas é isso, né? As pessoas, no geral, não têm um conhecimento cultural e científico, às vezes, né?
Então ela não consegue associar, o que tem a ver a pilha girar a água, né? E muita gente perguntou, isso aqui é verdadeiro? E se você espalha isso lá no zap lá do titio e da titia do Zé do Amendoim, que fala do estádio, isso aí vira uma verdade. Você fala, eu vi lá não sei aonde. Tem até que a gente brinca lá que tem o site do Zé Moleza, né? Que é onde você encontra as resoluções de problemas difíceis com respostas fáceis e erradas, né? Então, isso a gente recebe e tenta explicar, porque olha, isso não acontece por causa disso. Aí você vê que não adianta você ter que explicar o que acontece na água, na pilha, tudo, para ela aprender tudo que está ali, porque não basta um conhecimento de um só para explicar, você tem que envolver tudo, porque ela associa aquilo. Então são muitos vídeos e o impressionante, esse tipo de vídeo ele viraliza, né? Aquilo que é impossível, a pessoa fala, nossa, viraliza, mas é engraçado, né? A pessoa não testa em casa, que é facinho de... Ou se testa, fala, eu fiz alguma coisa errada, que a gente recebeu assim também. Olha, eu fiz em casa e não deu certo. Falei, parabéns, cara. É isso mesmo. Que não deu certo, né? Você acertou, aliás, né? Eu não esperava. Era isso. Então as pessoas... hoje a internet dissemina, lógico, tem conhecimento, informação, mas também tem o outro lado, né? Que as pessoas disseminam qualquer coisa e só porque você vê lá, teve milhões de acessos, compartilhamento, não quer dizer que aquilo é uma verdade. Então você precisa driblar isso, né? De forma que você possa, olha, não joga isso para frente que não é verdade, né? E é até um exercício diário de fazer com que a audiência de vocês comece a ter um pensamento um pouco mais crítico em relação a qualquer informação que ela receba. Aliás, quando você pega uma informação que é uma fake news e aí você faz uma opinião em cima daquela, aí você forma uma fake opinion. Porque você tem uma opinião num negócio que não é verdade. E aí aquilo começa, minha opinião. E todo mundo começa a falar em cima e poucos falam, olha, isso aqui é mentira. Ou quando fala, não, você está errado, né? Verdade. Então você tem que tomar cuidado com isso no dia a dia. E às vezes vira até um fake artigo, né, na frente. A pessoa acredita tanto, né? A opinião vira um artigo, vira, né? Você vai construindo em cima, né? Então o importante é que a ciência te ensina a questionar, a criticar, a olhar de uma outra maneira para coisas que parecem verdades, mas não são. E eu acho que o papel da gente é ajudar as pessoas a questionarem aquilo. Questionarem aquela possibilidade que parece bonitinho, mas não é verdade. Então eu acho que o papel do Ciência em Show, de uma maneira descomplicada, descontraída, que pode parecer alegre, divertida, mas que está trazendo uma informação para a pessoa aprender a questionar uma determinada ação que pode não ser verdade. Pode ser, mas pode não ser. Então vamos questionar? Então acaba sendo muito mais do que só levar a ciência, mas também transformar em pensadores e questionadores da informação, né? Exatamente. Muito legal. Bom, eu tenho uma curiosidade própria aqui. Vocês, nessa trajetória que o André comentou, deve ser ali realmente intensa, uma rotina, né? Uma jornada de vocês entre os programas que vocês participam, né? A rotina de palestras aí por todo o Brasil. Teve alguma coisa bem inusitada que já aconteceu nessa trajetória, em alguma palestra, em uma coisa totalmente inusitada para cada um de vocês? Que vocês não esperavam que acontecesse de jeito nenhum? Olha, no ao vivo, em palestras, tem uma legal, cara, porque eu acho que vocês vão gostar. A gente tem uma experiência que a gente faz, que a gente chama duas pessoas no palco e a gente brinca que nós estamos fazendo uma competição científica e eles têm que realizar um experimento. Quem for melhor no experimento, vence. E a gente escolhe essa pessoa na plateia ali, né? Então, bate a luz na plateia, vem você, quer vir, vem. E a experiência exige atitude corporal, tem que girar um negócio, tem que dançar, a gente pede pra pessoa dançar. E foi um garoto amputado, cara. Subiu e ele foi. E a gente olhou e falou, nossa, e agora? Como a gente vai fazer, né? O próprio público olhou e falou, e acaba achando estranho. Isso já faz... Hoje eu acho que seria até um pouco mais naturalizado, felizmente, mas há uns 10 anos atrás, quando isso aconteceu, ainda era um pouco... não sei se eu vou usar a palavra certa, mas estranho de se ver alguém... Incomum, né? Era incomum de se ver um garoto amputado participando, incluído. Hoje eles estão incluídos, felizmente. Cara, e essa foi uma situação inusitada, porque ele chegou no palco e a gente colocou ele na mesma situação do outro competidor, entre aspas.
o menino deu um show. Ele, de alguma forma, ele já praticava dança, ele fez toda a experiência, dançou no palco, arrancou aplausos da plateia e a gente falou, tá vendo só como a inclusão é importante? Né? Se, de repente, você vê a criança, o jovem, o adulto que seja, e fala, não, é melhor escolher outro porque ele não vai conseguir. Pelo contrário, ele conseguiu, e dentre os participantes que a gente já faz há muitos anos, ele foi um dos que melhor conseguiu. Por quê? Ele superou a sua dificuldade inicial ali, mas deu um show, estava pronto, sabe? Então essa foi uma das curiosidades que aconteceu que a gente acha que é ilustrativa, né, para os mundos que a gente vive hoje, da inclusão. Até mesmo porque, às vezes, a limitação, ela tá muito mais da maneira que a gente vê o outro e não como o outro se vê, né? Isso é bem interessante, isso. Totalmente. Mas legal, gostei da história. Bom, a minha, eu acho que recentemente eu comecei a participar mais do show. E a gente começou a estimular mais as meninas, né? As meninas e as mulheres na ciência. E a gente não imaginou que fosse entrar tanto as meninas. E aí eu comecei a pedir para as meninas que eu queria ouvir o grito das mulheres na ciência. Uhum. E a gente a gente tem começado a ouvir, o grito tem sido assim, inusitado. É assim, o que elas gritam, e quanto mais novas, mais elas gritam. Né? No último show, eu acho que foi aqui, a gente estava em... Foi Tangará da Serra. Elas gritavam num nível, e no final, a hora que eu desci do palco, eu achei, talvez eu tenha a figura da professora, então isso facilita um pouco a identidade. Eu achei que talvez se fosse mais nova, elas fossem se identificar mais, e eu tinha um pouco disso. Mas para elas, a figura de ser uma mulher é o que basta para elas. E a hora que desce do palco, elas abraçam e beijam e ficam tão felizes. Então isso para mim tem sido assim uma surpresa cada vez maior durante as apresentações. Porque e os acaba gritos. não sendo só falar, é importante a mulher estar na ciência, mas sim a representação, né? O exemplo que mostra que realmente é possível. E elas falam assim, tô tão feliz de você estar aqui. E ainda quando conhece uma cientista que está no YouTube, que está no programa de TV, que está nas redes sociais, com certeza arrasta. Então elas... E é muito engraçado, porque depois nas redes elas falam... No dia seguinte começa, acho que eu vou ser cientista, porque na cabecinha delas aquilo passa a ser uma possibilidade real. Então essa tem sido uma boa história aí, que legal, tem se repetido. Gerson. A minha é simplesinha, que eu achei impressionante. Tem uns 23 anos essa história. Foi logo que a gente começou, nem tinha celular direito, assim, por isso que não registraram, mas me marcou muito. A gente tava fazendo um show em Tocantins, né? E da experiência de arrepiar o cabelo, né? Que a pessoa põe a mão na bola e fica o cabelo arrepiado. Aí chamei uma garota, tudo. E nessa época a gente tinha um espelho, né? Pra mostrar pra pessoa como que ela ficou. Aí chamou, aí ela tava virada pro público, né? E eu mais atrás. Aí ela começou, na hora que ela olhou assim o espelho, aí a galera começou a rir, gritar. Eu falei, nossa, mas o que aconteceu O que aconteceu? Ela foi olhar assim, acho que ela tinha a ponte. Na hora que ela ficou feliz, voou a ponte assim, ó. Ponte, né? É ponte que fala, os dentes? E aí ela ficou sem dente e a galera, Eu falei, nossa, mas como tá tão assim com o cabelo arrepiado? Nem tá tanto. Quando eu olhei assim, aí eu falei, nossa, gente, isso aí. Ainda bem que o cara não pisou e pegou, retomou certinho. Mas tinha uma explicação científica pra isso acontecer? Eu acho que energizou, né? E o campo elétrico expulsou. Não, é que ela ficou feliz. Faltou corega, né? Faltou corega também. Aí, a sorte que... Mas acho que há 23 anos atrás, eu acho que nem tinha o corega. Nem tinha. Não, acho que tinha sim. A gente com história emocionante, ele veio com essa. Você vê só como com o Gerson a gente tem que tomar cuidado, né? Não, e aí quando eu olhei no show, mais, parecia o Mentex, sabe aquela bala brilhosa? Falei, aí que eu vi que a ponte que ela colocou, gostei. A galera, de novo. Olha, como que não tem um registro disso, né? Não teve, então, aí puxa, ninguém não tinha celular direito, aí felizmente pra ela, talvez, senão hoje ia ter milhões e milhões, né? Olha o que acontece quando eletriza o cabelo, sai a ponte. Então essa é uma história que eu me lembro bastante. Legal. Ela deve estar ouvindo essa história agora, espero que chegue pra ela. Amiguinho, um abraço pra você, espero que já tenha a corega aí pra não ter nenhum problema. Muito bom. Gente, e a gente passou agora por uma revolução tecnológica, né? Muito em virtude da pandemia também, muito mais gente começou a ter acesso à informação através das redes sociais.
Então a gente teve um boom agora das redes sociais. E eu queria saber de vocês, como que vocês veem a tecnologia e a ciência para os próximos 10 anos? A gente não tinha um panorama de crescimento tão grande das redes sociais, não sei como foi para vocês há 5 anos atrás, e agora a gente vê esse crescimento. Como que vocês veem isso daqui 10 anos? Olha, eu acho que o desafio que se coloca agora na nossa sociedade é a curadoria dos conteúdos, porque, como já foi dito aqui, a gente tem muita fake news, né? Vocês exploraram esse assunto. Na área da ciência, a gente vê, por exemplo, um exemplo muito comum. Hoje você vê muita coisa quântica, né? Então tem o colchão quântico, tem o coach quântico, tem a mesa quântica, a comida quântica, e ninguém sabe o que é quântica, né? Na verdade, isso daí são aproveitadores que pegam um termo da ciência que é nebuloso para a maioria da população, e até mesmo para quem é cientista e não estuda aquilo, são conhecimentos muito profundos, né? E usam esse artifício para vender mais picaretagem, né? Então eu acho que o grande desafio nosso, que eu vejo, um desafio que se impõe para nós, comunicadores da ciência, e para os cientistas também, é mostrar o que está certo e o que está errado, é mostrar como você avaliar uma informação com mais crítica, com pensamento lógico. Esse é o grande segredo, porque sempre terão os picaretas que vão tentar fazer isso, só que a gente tem que estar imune a eles. Isso é bem complicado. A gente vê, não só na área da ciência, mas em todas as áreas, a quantidade de informações incorretas, a quantidade de lixo que tem na internet, né? Então, acho que é um grande desafio. E esse desafio, assim, não vai ser um selo que você vai colocar, porque, enfim, isso é inviável. Vai ter que partir das próprias pessoas. Individualmente elas vão entender e saber escolher os conteúdos que assistem, né? Eu acredito que para os próximos 10 anos seja nesse sentido assim, que a gente vai trabalhar, né? E é interessante que cada vez mais as pessoas, os picaretas realmente, eles se aproveitam de termos científicos para dar uma credibilidade, uma autoridade. O quântico é justamente isso. Quando você pergunta para a pessoa, mas por que quântico? Não, tem estudos. Tá, quais estudos? Qual é a fonte? Qual é a fonte? Fontes da sua cabeça, fonte Arial 12, porque as pessoas elas não conseguem nem citar, né? Nem citar, exatamente. Mas se apropriam de termos científicos para tentar trazer uma credibilidade, e no final das contas ela nem sabe o que é o quântico. Muito bom, gostei. É isso mesmo, né? É uma coisa que, falando dessa informação, por exemplo, vocês sabem por que o cantor sertanejo, quando ele canta, ele coloca a mão aqui? Acho que faz parte da sofrência. Aqui onde as pessoas aqui, estão ouvindo, aqui na orelha. Na orelha. Por que ela fica com a mão assim? Por que é que você falou? Deve ser parte da sofrência, né? Você colocar a mão aqui, parece que sofre mais quando tá cantando. Não, é porque se ela colocar aqui não sai a música, né? Colocar na boca, ninguém ouve. Agora repete. Porque... Se você colocar a mão na boca, ninguém ouve, né? É por causa disso. Você vê, às vezes essas coisas simples, ó. Você já tentou fazer uma teoria, ó. Exato. E assim que surgem as fake news, né? Os tutoriais já. Os tutoriais, verdade. E Ana, na sua visão, qual que é o maior desafio agora com as tecnologias, para os próximos 10 anos? Olha, eu vou dizer uma coisa, eu trabalhei muitos anos na Microsoft, trabalhei vários anos na Microsoft, e fui diretora de tecnologia também na Somos, na Abril, né? Que é uma editora grande. Quando a gente olha, a gente está vendo a reinvenção das tecnologias, né? O rádio ia desaparecer, nós estamos aqui com o podcast, que na verdade é uma releitura, né, do rádio. A TV aberta, ela está se reinventando, né? E hoje, hoje mesmo, amanhã, hoje no final do dia, a gente vai estar na Band, no quadro Loucos por Ciência. Que ele está na TV aberta, mas depois ele vai estar sendo exibido no Band Play e também no YouTube. Então ele vai estar sendo veiculado de outras formas. Então a gente volta de novo para como é que ele está sendo organizado, veiculado, programado, editado e por quem ele está sendo feito e como ele está sendo comunicado. Então, hoje a gente fala da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela faz a base da informação. Mas quem é que está colocando a informação na inteligência artificial? Ela está tirando informação de vários lugares, de várias fontes. Quem são essas fontes? Então, como é que você vai selecionar? E aí a gente volta para o que o Daniel falou, da curadoria. Como é que a gente vai selecionar? Porque essas tecnologias, que são as redes sociais, elas estão se reorganizando.
Mas a gente está, de novo, usando um rádio, a gente está usando a TV aberta, a televisão de outras formas. Mas como é que a gente vai organizar e vai qualificar essa informação e vai comunicar de maneira que as pessoas entendam e não só repitam, né? E até mesmo porque a Ana falou uma palavra ali que é a edição, né? E hoje a gente vive numa época de cortes, vídeos cada vez mais rápidos e o conhecimento, na verdade, sendo propagado de uma maneira muito mais rasa, não no sentido assim de uma explicação no geral, mas sim pega-se como verdade um corte de 15 segundos de um vídeo. E que você pode mudar a informação totalmente. Então essa realmente é um cuidado que a gente tem que ter com a informação, né? Porque você pode transformar aquela informação numa outra história. Então você precisa realmente ter esse cuidado, porque essas tecnologias elas estão levando aquela mesma informação. Então você precisa tomar cuidado como é que você vai realmente transmitir aquilo. E é por isso que é cada vez mais importante ter cientistas formadores não só de opinião, não só de disseminar o conhecimento, mas também formadores e pensadores, né, que consigam questionar as informações que eles estão vendo. Que a gente possa gerar, né, confiança nessas pessoas. Sim. Que a hora que a pessoa tem confiança naquilo que a gente está falando, ela vai olhar para aquilo que a gente está disseminando, né? E vai conseguir olhar e falar, bom, então acho que se eles falaram isso, eu vou olhar com mais confiança e vou ler com mais segurança aquele tipo de informação. Perfeito, Gerson. Bom, eu acho que, lógico, a informação, né, hoje é bem, digamos assim, democrática, né, mas você precisa tomar cuidado com isso que chega. Mas eu acredito que no futuro, né, mais do que nunca, não só a inteligência artificial que é feita por humanos, né? Então eu acho que o nome não é bem legal, porque não é artificial, porque está uma coleção de dados que a gente ela está sendo alimentada por está sendo alimentada, né? Então ela não tem uma assim autossuficiência por enquanto, né? Eu acredito. Mas no futuro, claro, as novas profissões, principalmente, estarão relacionadas a você formatar conteúdo, saber produzir conteúdos e cada vez mais otimizar o trabalho, digamos assim, manual, né? Que se você não se aprimorar e der o próximo passo, realmente a máquina vai te substituir, né? Mas aí você buscar novas alternativas de você desenvolver e pensar sempre é aquele negócio, né? A gente não pode, vai ter que sempre lutar para ficar na fronteira do conhecimento sempre, né? Porque esses pulos que a gente fala de conhecimento, que de repente aparece uma coisa, fala, nossa, apareceu uma coisa nova aqui, isso vai acontecer cada vez mais rápido, né? Muito mais rápido. Então hoje você vê nas startups ou empresas, antes uma empresa demorava muito para alguém, isso aqui vai demorar para fazer alguma coisa, né, de competir comigo. Hoje uma pessoa pode destruir uma empresa de várias pessoas, né, de milhares, então isso pode acarretar muitos problemas, né? Então a gente vai ter que dosar isso e ter alguma solução até para o emprego, né? Como que a gente vai desenvolver isso, que é hoje é um grande problema dos pensadores, né? Então quem tiver ideias aí vai ser legal desenvolver isso. Legal. André, vamos caminhando para o final do nosso podcast. Que peninha! Mas eu tenho uma última pergunta, que eu falei que tinha uma questão mais nostálgica, porque eu lembro muito que eu me interessei muito por ciência quando eu assistia o Mundo de Bikman, que é uma referência para muitos. Nossa. Agora que eu falo que eu entreguei minha idade, né? Da onde que surgiu a inspiração, além do projeto já era na USP, né? Sim. Tem alguma inspiração no Mundo de Bikman? Tem alguma correlação com o Mundo de Bikman? Olha, assim, cada um tem uma visão particular aqui, sim, né? Eu acho que eu gostava do MacGyver, né? Porque esse é antigo. Que ele resolvia as coisas, tinha um problema nuclear aqui, ele pegava um chiclete, um chocolate e resolvia tudo. O MacGyver conseguiria fazer um redemoinho com a pilha? Eu acho que sim, eu acho que conseguiria. Então, eu puxo mais assim do MacGyver, daquela ideia de você desmontar as coisas, né? Que quando você é criança, você quer desmontar tudo, né? Para entender como funciona. Como funciona. Sempre desmontei, nunca montei, mas sempre teve que comprar outro negócio. E um quadro que tinha na TV Cultura que chamava O Professor, né?
que eu achava muito interessante também, que ele explicava coisas do dia a dia para as crianças. Então todo mundo entendia porque ele explicava para as crianças e todo mundo que assistia entendia. Então acho que veio um pouco daí também, né, do que vem. Cara, ó, eu acho que, assim, vamos lá. Toda referência de cada um tá dentro do grupo. Acho que mesmo que seja um pouco inconsciente, é impossível você se livrar disso, né? Porque, assim, assistia Bikman também. Bikman é maravilhoso, né? E outros filmes e outros conteúdos na época de TV influenciaram livros. Influencia esse pensamento científico. Quando você vai para a área e você passa a desenvolver, aquilo está dentro de você. Então, de alguma forma, isso se coloca, né? Essa história do MacGyver, eu tenho uma história engraçada disso, cara. O MacGyver, a galera que está assistindo não deve saber. Você dá um clique na internet aí, você vai ver. MacGyver era um seriado dos anos 80, acho. 80. E que o cara era um agente secreto lá, ele tinha que resolver as coisas, ele usava muita criatividade e ciência para resolver. Aí uma vez eu fui fazer uma prova, isso já tem uns anos, e escrevi lá, no enunciado do exercício da prova, escrevi que certo dia MacGyver estava fazendo, coloquei o MacGyver como personagem lá. E aí na hora da prova o menino me olha assim e fala: professor, me fala uma coisa, quem é MC Guyver? Ele achava que era um MC, cara. E aí eu notei que, cara, foi falha de comunicação com aquele público, que não sabia quem era. É importante saber para qual público você está conversando, né? Muito legal. Verdade. Ana, quer comentar alguma coisa? Não, eu acho que isso... A gente vai atualizando as referências, né? Então, cada vez mais, né? A gente briga que a gente tem milhões de maneiras de matar o Gerson. Como vocês perceberam, ele é um engraçadinho da turma. Então, a gente coloca o Gerson sempre em situações dificílimas. O Daniel é o que monta as coisas. Então, hoje, por exemplo, no programa, aconteceu essa semana um trem que estava... Os trens são eletrificados. Alguns trens em São Paulo são eletrificados. E teve um curto, aparentemente teve um curto, e apareceu nas redes a pessoa falando: não toque em nada, para que as pessoas não tomassem choque, e as pessoas querem saber se é fato ou fake. Então a gente vai explicar isso na TV hoje. Então, assim, eu acho que a gente vai tendo essas referências, e as referências têm que se atualizar, né? Os personagens, a gente vai se atualizando com as roupas, a maneira que fala. Então eu acho que isso vai absorvendo. E a gente também vai tendo que se atualizar, porque senão acontece isso, né? O MC MacGyver aparece. Vai aparecer como... MC Guyver, olha só. MC Guyver. André, a produção já está olhando ali pra gente, porque eu acho que o show já vai começar. Isso aí. Né? Então, a gente quer primeiro agradecer vocês por estarem aqui. Pra gente é um prazer receber vocês um pouquinho antes, minutos antes de iniciar o show, né? Lá no palco. Que vocês deixem também, cada um, as suas redes sociais, onde as pessoas que estão ouvindo, a gente está aqui no Vozes do Futuro, que é uma série, dando voz à ciência, né, para que as pessoas tenham acesso aos saberes, as comunidades consigam receber as informações e não fake news, né, sim informações e conteúdo de valor. E aí eu queria que vocês deixassem, antes do André encerrar aqui com vocês, as redes sociais, onde as pessoas podem encontrar vocês, os canais, como que as pessoas podem encontrar essa informação também? Bom, as nossas redes sociais é o Ciência em Show, né? O Ciência em Show no Instagram, no TikTok, no YouTube, Ciência em Show Oficial, e a gente tem também o Science Place Oficial, que é o para as criancinhas, para os pequenininhos. A gente também faz show, tem os nossos monitores que também rodam o Brasil. Gerson? Eu quero fazer alguns agradecimentos também, né? Mandar um beijo para a mamãe que está lá em São Paulo, e também um evento como esse, né, que a gente tem feito aqui em Mato Grosso. Lógico que precisa muito esforço e vontade, né? Agradecer ao governador Mauro Mendes, né, porque ele elevou, né, a educação aqui em Mato Grosso muito, na figura do secretário Alan Porto, né, que tem trabalhado bastante. A gente vê a diferença em todas as cidades que a gente faz nossas apresentações, né? Ao secretário Allan Kardec, que é de Ciência e Tecnologia, né, que ele também promove muito desse junção de ciência, educação, né, e cultura
E por isso que hoje tem esse maravilhoso evento aqui, né? Inovação, né? O Wanderson, né? Que faz acontecer as coisas, que está ali fora, né? E também a Letícia, que dá muita força. Então eu acho que projetos de sucesso e que fazem a diferença precisa de gente boas, né? E de qualidade e com vontade de fazer mesmo, né? Por isso que o resultado aparece realmente. Isso aí, olha, uma honra participar com vocês aqui do Vozes do Futuro, né? Com nome sugestivo aí para esse olhar que a gente precisa ter, né? Para o futuro, colocando a ciência também como protagonista. E é isso, a mensagem que eu deixo é assim, ó, o podcast está quase acabando, mas a ciência é para sempre. Para sempre. Isso aí. Tá certo. Gente, muito obrigado pelo papo. Foi muito enriquecedor, gostei bastante. E para você ouvinte, fica ligado, porque vão rolar mais episódios, né? Vozes do Futuro, diretamente aqui da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, acompanha.